Olá gente, tudo bem? Espero que estejam bem com vocês. Eu estou gravando esse vídeo aqui bem rapidinho para tirar algumas dúvidas relacionadas à distribuição eletrônica, tá bom? Mas antes vamos lembrar o seguinte, falando da estrutura do átomo. O átomo ele tem como partícula fundamental prótons, elétrons e nêutrons. O que é que nós já sabemos? Que no núcleo do átomo, nessa região aqui do núcleo central do átomo, nós temos as partículas prótons e nêutrons. E ao redor desse núcleo nós temos os elétrons, tá bom? Então vamos fazer representações. Aqui no centro tem prótons e nêutrons, e aqui ao redor essas bolinhas verdes estão representando os elétrons. E aí nós conhecemos que existem 7 camadas, ou seja, 7 níveis, né? 7 círculos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Representando as camadas K, L, M, N, O, P e Q. E é o seguinte, cada camada dessa ela comporta uma certa quantidade máxima de elétrons. Então eu tenho aqui camada K, 2 elétrons, L, 8 elétrons, M, 18, N, 32, O, 32, P, 18 e Q, 8. Mas para que vai servir isso? Nós iremos daqui a pouco estar fazendo uma distribuição eletrônica dos átomos, tá bom? Então, para ter essa ideia, nós iremos estar escrevendo aqui, está apresentando o diagrama de Pauli. O que é o diagrama de Pauli? É uma forma de você representar a distribuição dos elétrons em subníveis, que nós sabemos que existem 7 níveis e 7 subníveis, e 4 subníveis. 7 níveis e 4 subníveis, tá bom? Quem são os subníveis? S, P, D e o F. Basicamente esses 4, tá bom? E aí eu vou estar apresentando aqui para vocês o que é que nós já sabemos. Que no núcleo do átomo eu tenho aqui os prótons e os nêutrons, e ao redor dele eu tenho os elétrons, tá bom? E aí surge o diagrama de Pauli. Como ele é representado? Ele é representado dessa maneira. Aqui eu tenho na camada K. Na camada K eu tenho 2 elétrons, que nós já sabemos. E esses 2 elétrons estão distribuídos exatamente onde? No subnível S. Então aqui é o subnível S2. Na segunda camada eu tenho 8 elétrons. Esses 8 elétrons estão distribuídos de que forma? O subnível S ele suporta no máximo 2 elétrons. E o P suporta no máximo 6. Tá? O subnível D suporta no máximo 10 elétrons. E o subnível F suporta no máximo 14. Beleza? Então fica disposto dessa maneira. Onde tem S, a gente pode estar escrevendo o 2, que é os 2 elétrons que suportam no máximo no subnível S. O subnível P, todos eles suportam no máximo 6. Isso aqui vai servir porque daqui a pouco iremos fazer a distribuição eletrônica, tá bom? Dos átomos. Então, tá aqui o 4, 5D10, 6D10 e o 5F14. Eu vou pegar aqui como exemplo um átomo bem pequenininho, vou pegar o átomo de lítio. Tá? O lítio ele tem número atômico igual a 3. E aí como é que eu vou fazer essa distribuição do átomo de lítio? Vai ser da seguinte maneira. Eu preciso me orientar por essa orientação dessa setinha aqui, ó, vermelha, né, nessa orientação, nessa diagonal, de cima para baixo. Então a primeira distribuição que eu tenho dos elétrons do lítio é 1s2. E agora eu tenho aqui 2, a segunda sequência é 2s2. Só que eu não posso colocar 2s2, porque eu não tenho 4, eu tenho apenas 3. Então eu vou colocar aqui, aqui eu vou colocar 2s1. Tá bom? Professor, terminou? Sim. Como é que eu vou saber? É só você somar, gente. Você soma aqui, ó, 2 elétrons, 2. Essa soma aqui do número de cima, 2 mais 1 vai dar 3. Tá aqui, ó. Certo? Vamos escolher outro exemplo. Vamos escolher o oxigênio. Escrever aqui embaixo. Oxigênio
tem o seu número atômico igual a 8. Então vamos distribuir o oxigênio. Primeira sequência, primeira distribuição, primeira camada, 1s2. Depois, 2s2. Em seguida, 2p. Eu poderia colocar aqui 2p6, certo? Só que o oxigênio, ele não tem 10 elétrons, ele só tem 8. Então, logo, eu vou distribuir aqui 2p4. Como é que eu vou saber, professor, se deu certo? É só você somar o número de cima. 2 mais 2, 4, mais 4, que dá 8. Então, eu já fiz a distribuição dos 8 elétrons do oxigênio. Aqui eu tenho alguns outros exemplos, tá bom? Aqui eu tenho a nossa tabela periódica. E aqui eu tenho, por exemplo, o hidrogênio. Só tem um elétron, número atômico igual a 1, então vai ser 1s1. Para o lítio, bem simples, 1s2, 2s1. Nós fizemos, né? O carbono tem um número atômico igual a 6. 1s2, 2s2 e 2p2. Para o flúor, 1s2, 2s2 e 2p. Se eu colocar aqui, gente, 2p6, quando eu somar vai dar 10. Então, eu não tenho 10, eu tenho apenas 9. Então, vai ser 2p5. Professor, como é que eu sei que está correto? Aí você vem e soma os números de cima, que ele representa a quantidade de elétrons. Esse 1 aqui maior representa o nível, esse S o subnível e aqui a quantidade de elétron. 1 elétron, o hidrogênio só tem 1. O lítio tem 2 mais 1, 3. O carbono tem 2 mais 2 mais 2. E o flúor está aqui, 2 mais 2, 4 mais 5, 9. Tá bom? Agora nós iremos pegar alguns exemplos que eu deixei para vocês já montado. E aí eu tenho o exemplo do lítio, que eu pedi para vocês utilizarem o site. O site está lá na descrição da atividade. Como é que vocês vão fazer? Simplesmente colocar qual elemento químico que você quer aqui. Aqui você escreve qual elemento químico que você quer. Nesse caso eu escrevi o lítio. O lítio tem 3 elétrons. Professor, onde é que tem esses 3 elétrons do lítio? Aqui, na primeira camada eu tenho 2 elétrons. E na segunda camada eu tenho apenas 1. Que é essa distribuição aqui, ó. Camada 1, tenho 2. Na camada 2 eu tenho 1 elétron. Tá aqui, ó. 1s2. Aqui, ó. 1s2 e 2s1. Segundo exemplo, o boro. O boro, está aqui a distribuição dele, dá o símbolo dele. E aqui a distribuição em subníveis. 1s2, 2s2 e 2p1. Professor, e aqui onde é que eu vejo? Ó, na primeira camada tem quantos elétrons? 1 mais 1. Na segunda camada, 1, 2, 3. E aí está a distribuição eletrônica do lítio. Na primeira camada tem 2, na segunda camada 3. Um outro exemplo, oxigênio. Primeira camada, 2 elétrons, tá aqui, ó. 1, 2. Na segunda camada, eu tenho, ó, 2 mais 4, 6. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Um outro exemplo, sódio, tá? O sódio tem número atômico igual a 11, fiz a distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. E tá aqui, ó, 2, 8 elétrons mais 1. Os dois aqui, ó, 1, 2 na primeira camada,
No segundo círculo eu tenho 8 e no terceiro círculo, que é a terceira camada, eu tenho apenas um elétron. Tá bom? O cloro também é a mesma coisa. Camada 1, 2 elétrons. Tá aqui, ó, camada 1, um elétron aqui, outro aqui. Na segunda camada eu tenho 8 elétrons. Tá? E na terceira camada eu tenho 7. Aqui, essa representação tá aqui, ó, 2, 8, 7. Os 2 elétrons tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na última camada, nós temos 7 elétrons. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Então isso aqui é a distribuição eletrônica dos átomos nos seus subníveis. Tá bom? Qualquer dúvida é só você me chamar lá no WhatsApp que eu tiro sua dúvida. Valeu, abraço, fiquem em paz e com Deus. Tchau, tchau.